Amém. Boa noite, todo mundo. Vocês estão bem? Todo mundo vivo aí? De boa. Amados, abra sua Bíblia aí, lá em João, capítulo 15. Então, vamos deixar aberto aí. João, capítulo 15. Deixa aberto aí, a gente já vai ler. Mas estava com saudade de todo mundo. A gente estava viajando aí. Voltamos domingo passado, alguns não estavam, né? E sempre é um privilégio, é uma alegria grande poder estar compartilhando. Porque o Evangelho, ele nos empolga, sabe? Quando a gente vai preparar algo que Deus tem falado conosco, como conselho, como igreja, para direcionar, né, a vida de cada um de nós, é sempre uma revelação nova, é sempre algo bom que Deus compartilha, que Deus fala. E hoje, o que Deus colocou no meu coração, eu creio que vai te abençoar, eu creio que você vai crescer. Então, abre o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus aí falar, que você tire todas as distrações por um momento, para que a gente possa concentrar aqui, né? E quando a gente vai falar, né, a respeito de João, no capítulo 15, antes de entrar no texto em si, a gente precisa primeiro contextualizar um pouco, né, a respeito daquilo que nós precisamos entender. Porque Cristo, ele vem para trazer uma nova dimensão de relacionamento. Porque antes, como eu sempre tenho falado aqui, Deus, ele sempre se relacionou com o homem no Antigo Testamento de uma forma. E uma forma gradual, uma forma que foi aumentando de nível à medida que ele ia se relacionando com o seu povo no Antigo Testamento. Então, se você ainda não leu o Antigo Testamento, leia, para que você possa entender como que Deus trabalhou no meio do seu povo, lá no Antigo Testamento. E a gente percebe que a relação de Deus com o seu povo era uma relação um pouco distante. Era uma relação de um Deus poderoso, de um Deus que estava lá nos céus e de um povo que estava aqui na terra. Era uma relação distante, onde ele usava os profetas, onde o Espírito Santo de Deus vinha por um determinado momento, por um espaço de tempo, falava, instruía, revelava e depois se retirava. Então, a humanidade, ela cresceu nesse contexto de conhecer um Deus poderoso, porque quando ele olhava para a criação, quando ele olhava para as coisas criadas, para o céu, para a terra, para o mar, para os oceanos, para os rios, ele poderia contemplar a glória de Deus, mesmo não o conhecendo na sua intimidade, mas é só olhar para aquilo que ele fez, para aquilo que ele criou, que todo ser humano iria reconhecer que existia um Criador. Por mais que durante todos os anos aí foram criados vários deuses, existe o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. E só não reconheceu ele quem teve o seu coração endurecido, quem ficou na ignorância e não quis saber de Deus. Mas quando a gente olha para a criação, a gente consegue reconhecer isso. Então, o ser humano viveu nesse contexto antes, de um relacionamento um pouco distante. Mas à medida que foi caminhando, esse relacionamento ele foi se abrindo. Até chegar na figura de Cristo. Até chegar em Jesus, onde toda a revelação de Deus foi mostrada para o homem. Antes o homem conhecia uma parte de um todo, e agora com a vinda de Cristo, o ser humano ele foi capaz de reconhecer e de ver aquilo que era o plano de salvação do Pai. E não apenas isso, quando Cristo vem, ele vem para nos restabelecer nesse relacionamento com Deus. Porque agora nós podemos conhecer Deus como Pai. Nós podemos reconhecer Deus como nosso Pai. Ele nos integrou na sua família. E lá no começo de Mateus, quando Jesus vai ensinar, né, a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que ele fala e que ele ensina aos seus discípulos
é esse princípio dessa paternidade de Deus. Que agora vocês não vão mais se relacionar com Deus apenas como um Deus poderoso que está lá em cima, distante, mas um Deus agora relacional, um Deus Pai. E posteriormente, agora aqui em João, Jesus revela uma outra característica desse relacionamento que nós precisamos entender. E aí eu queria que você abrisse aí lá em João, no capítulo 15, a partir do versículo 12. Que ele fala assim, ó. Este é meu mandamento, amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Então Deus ele se revela como Pai, e agora Deus ele se revela como amigo. E isso, para o judeu, para a galera que vivia lá na época, era um escândalo. Isso era algo que não cabia no entendimento deles, porque eles passaram todas as gerações anteriores se relacionando com um Deus poderoso, com um Deus distante. E agora Jesus vem e fala, olha, eu sou o seu Pai. E agora ele aprofunda um pouco mais isso e fala, olha, vocês podem ser meus amigos. E galera, a gente sabe que nós somos seres altamente relacionais. Por mais que existem tretas, por mais que existem dificuldades na caminhada de se relacionar com as outras pessoas, nós não conseguimos viver isolados. Nós não conseguimos viver separados dos outros. Você pode perceber isso, que quando um preso na cela faz alguma coisa grave lá dentro, qual que é a punição que dá para ele? Pelo menos um pouco do nosso contexto aqui, né? Joga ele na solitária. E lá, o cara vai virar a cabeça, velho. É a pior coisa que pode acontecer para aquele cara, porque ele já está isolado da sua família, ele já está isolado do seu contexto de vida, e agora, para piorar um pouco mais a situação, ele vai para a solitária. E lá ele vai sofrer muito. Então, a nossa vida, Deus nos fez para nos relacionar com os outros. Por mais que essa relação seja difícil. Por mais que isso seja um pouco complicado. Nós somos seres relacionais. Nós não fomos feitos para viver isolados. E uma das características que nós precisamos entender em Deus é que agora Ele nos chama de amigos. E cada um de nós precisamos de amigos. Você, eu, nós precisamos de pessoas chegadas para podermos abrir o nosso coração, para a gente poder contar as nossas histórias, para a gente sair, para a gente se divertir, para a gente rir junto, para a gente chorar junto. Nós precisamos de amigos, porque sem amigos, nós não iremos suportar as dificuldades dessa vida. Nós não iremos conseguir resistir às pressões externas, aos temores internos. Nós precisamos de pessoas com experiências na vida, em várias áreas, para que a gente possa trocar experiências, para que a gente possa aprender com o outro, que às vezes está num estágio mais elevado que o meu, numa fase maior que a minha. Porque não adianta eu achar que eu sei tudo, não adianta eu achar que se eu entrar no YouTube lá e assistir um tutorial de algum assunto que eu preciso aprender, isso pode surtir algum efeito. Mas um efeito mais duradouro vai ser construído nas nossas relações. Quando eu encontrar com o outro, olhar olho no olho, sentir o tom de voz, orar com ele, conversar. É nesse calor humano que Deus nos criou. E agora Ele está nos chamando para viver isso com Ele, olha que louco. Deus está nos chamando para viver esse tipo de intimidade e relacionamento com Ele. Mas existe um requisito para que a gente possa viver isso. Porque não é para todos. E o requisito que a gente leu aqui é obediência. Para ser amigo de Deus é preciso obedecer.
Assim como para ser filho é preciso obedecer. Não adianta eu falar que amo a Deus, não adianta eu falar que eu gosto de Deus, que eu me simpatizo com essa mensagem, se eu não obedeço aquilo que Ele fala. Eu vou ser só um simpatizante. Eu vou só achar a mensagem legal, o contexto da hora, mas eu não vou entender aquilo que Deus quer para a minha vida, se eu for um mero simpatizante. Eu vou viver uma religião, mais uma religião. E aí esse é o requisito essencial para que nós possamos nos tornar amigos de Deus. Porque aqui ele fala, vocês serão meus amigos se fizeres o que eu os ordeno. Então guarda isso. O requisito para você se tornar amigo de Deus é obedecer. Se você não obedece, você é só um simpatizante. Você gosta de Jesus, você acha Ele da hora, mas você não é amigo e nem filho dele. Você só gosta dele. E aqui ele traz isso ao nosso entendimento. Amor é igual a obediência. Caso contrário, vai ser só história para boi dormir. Vai ser só conversa que sai da nossa boca e não surte nenhum efeito. Ele veio para mostrar o amor de fato. Jesus é o amor encarnado que veio nos revelar o amor do Pai. Então, se você quer se tornar amigo de Deus, é preciso obedecer. Mas essa obediência, gente, não é uma mera obediência sem entendimento. Porque muitas vezes, em alguns casos no Antigo Testamento, a gente pode ver os profetas obedecendo a Deus, mas sem o entendimento. A gente pode ver isso no caso de Jonas, que quando Deus chama ele para fazer lá a pregação em Nínive, ele fica revoltado. Porque ele não tinha um entendimento completo daquilo que Deus queria fazer ali. Por mais que depois que ele pregou, as pessoas se arrependeram, ainda assim ele continuou revoltado com Deus, em depressão, querendo a morte. A gente vai ler isso lá no final, porque ele não entendia qual era a vontade de Deus. Então, se você não obedecer a Deus, entendendo quais são os planos que Ele tem para a sua vida, você vai ser apenas um servo, e um servo inútil, que só faz o que é mandado, exatamente como foi mandado. Mas Deus está nos chamando a um nível de intimidade muito maior do que isso. No versículo 15 ele continua, já não vos chamo mais de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Então, se você não quer ser um mero escravo, um mero servo, sem entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, é necessário você se entregar. E o segundo requisito é esse, é a intimidade. Se você não tiver intimidade com o Pai, com Deus, você não vai conseguir entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque intimidade é uma característica daqueles que escolhem obedecer. E é só nessa intimidade que você vai entender aquilo que Deus está falando na sua palavra. Porque se você tem dificuldade em obedecer aquilo que a palavra diz, é porque você tem sérias dificuldades em ter intimidade com o seu amigo, Deus. Porque a sua relação é apenas de servo e de escravo. Porque o escravo, ele não entende as ordens do seu patrão. Ele não entende as ordens do seu senhor. Ele somente vai e faz. Mas Deus está nos chamando agora a um nível de intimidade muito maior. Que agora eu não obedeço apenas por obedecer, ou apenas porque alguém está mandando, ou apenas porque só está escrito na Bíblia a respeito de algo, mas porque eu entendo e eu compreendo o coração e a mente de Deus. Intimidade. E quanto mais intimidade eu tenho, maior deve ser o meu compromisso e o meu empenho. E esse compromisso, esse empenho, ele só vai vir na nossa vida quando eu tiver intimidade. Porque se eu obedeço apenas como um boi que tem um cabresco, que não discerne o certo e o errado,
e não entende aquilo que é a vontade do seu Senhor, eu não vou me comprometer totalmente. Eu não vou me entregar totalmente. Eu não vou me empenhar totalmente. Porque eu não vou compreender. Eu vou ser igual um burro e uma mula, que precisa de um chicote para andar, para correr e para fazer as coisas. Mas quando eu tenho essa intimidade, quando eu compreendo o coração do Pai, eu não tenho dificuldade alguma para obedecer. Eu não tenho dificuldade alguma para ter o compromisso e para me empenhar com aquilo que é a vontade dele para a minha vida. E o resultado dessa obediência e dessa intimidade, quando elas são juntadas, ela produz frutos, que é o versículo 16. Quando eu compreendo que eu preciso obedecer, e quando eu compreendo que eu vou entender essa obediência através da intimidade, isso deve produzir frutos. Não deve ficar apenas no campo da imaginação, não deve ficar apenas no campo dos pensamentos, mas isso produz frutos de vida. Então, esses frutos é aqueles que estão escritos lá em Gálatas 5, no versículo 22, que são os frutos do Espírito. Uns frutos que permaneçam. E quando esses frutos forem produzidos na minha vida, sabe o que vai acontecer? Eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou amar o meu próximo. Eu vou servir e eu vou cuidar dele. Assim como Jesus fez. Porque ele aprendeu tudo isso do Pai. E agora ele estava ensinando aos seus discípulos. Então agora ele joga essa responsabilidade sobre nós. Ele fala, olha, assim como eu aprendi do meu Pai, tudo que eu ouvi do meu Pai eu estou passando para vocês, agora vocês devem fazer o mesmo. Agora vocês devem buscar discernir qual é a vontade dele para a vida de vocês através desse relacionamento. Assim como eu obedeci até aqui, é necessário que vocês também obedeçam. Assim como eu me retirava em oração, em vários momentos que foram descritos aqui nos evangelhos, vocês também precisam retirar-se em oração para ter essa intimidade, para buscar dessa intimidade. Porque senão vocês não vão compreender quando as dificuldades vierem. Olha toda a trajetória de Jesus, tudo aquilo que ele passou. Se ele não tivesse se escondido em Deus, quando ele subia para orar, quando ele chamava os discípulos ali para estar junto, para abrir o seu coração, ia ser muito mais difícil. E muitas vezes a gente está com tanta dificuldade de passar pelos desafios, pelas provações na nossa vida, porque a gente não está tendo esse entendimento de se recolher em intimidade com Deus, de buscar obedecer, muitas vezes, mesmo eu não compreendendo de cara, mas eu obedeço porque eu entendo que Ele é meu Pai e que Ele tem o melhor para mim. E aí eu vou buscar entender isso que Ele tem para a minha vida, nessa intimidade. Nessa intimidade. E aí eu queria que você abrisse lá em Tiago agora, no capítulo 4. Tiago, um pouquinho para frente aí, capítulo 4. A partir do versículo 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Até aqui. Galera, nesse relacionamento de amizade com Deus, existe também um aspecto que é muito importante que nós precisamos entender, que é o da exclusividade.
Não tem como você querer ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Usando aquela expressão, né, que muita gente usa, né, não tem como você ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem como você flertar com os conceitos e valores desse mundo e querer servir a Deus, meu irmão. Não tem jeito, ou é 8 ou 80. Ou você está dentro, ou você não está. Então, esse relacionamento de amizade com Deus, Ele quer de nós exclusividade. Não tem como a gente querer meiar as coisas com Deus. Não tem como eu querer me dividir. Falar, não, Deus, eu vou obedecer essa parte aqui, mas essa outra aqui, vixe, essa aqui não tem como não. Ah, essa aqui não dá. Não, mas essa aqui é legal, essa aqui eu vou obedecer. Nesse relacionamento precisa de exclusividade. Porque Ele tem ciúmes de nós. Essa palavra é tão pesada, engraçada, né, que às vezes a gente acha que ter ciúmes, né, é algo pecaminoso, é algo errado. Em alguns contextos, é claro que isso é. Mas aqui, a comparação desse sentimento que Deus tem a respeito de nós é justamente essa palavra. Ele tem ciúmes de nós. Ele deseja ardentemente por um relacionamento genuíno conosco. Porque agora Ele se revelou como Pai. E como Pai, Ele quer se dar a conhecer pelos seus filhos. E Ele quer ter um relacionamento de amizade com seus filhos. Não apenas um relacionamento sem entendimento, que uma criança tem. Mas um relacionamento de amizade. É preciso escolher se entregar completamente a essa amizade com Deus. Não tem como nós sermos amigos do mundo e queremos ser amigos de Deus. E aí a gente pode pensar, né? Ah, então eu não posso ser amigo de pessoas que não são cristãs? Eu não posso frequentar lugares que não são evangélicos, esse tipo de coisa. Porque muitas vezes a gente tem esse entendimento. Não é nada disso que nós estamos pregando. Não tem nada a ver com você se isolar do mundo. Não tem nada a ver de você se colocar dentro de uma bolha evangélica e se isolar de tudo. Não é isso que Deus quer de nós. Quando Jesus fala, olha, eu peço que vocês não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, o nosso desafio é nós nos mantermos íntegros e fiéis àquilo que é a palavra de Deus. É a gente não negociar os nossos valores, os princípios da palavra. É a gente continuar nesse mundo, mas nós sermos influência para esse mundo. A igreja, nós precisamos dar norte a todas as coisas. A apontar o caminho. E não entrar por outro caminho que é contrário àquilo que Deus tem para nós. É nós que apontamos o caminho. E esse caminho é Cristo. Esse caminho é Jesus. O propósito não é fazer você um bom frequentador de culto. Não é fazer de você um bom frequentador de pequeno grupo, de acampamento, de programação de igreja. Mas o objetivo maior do Evangelho é te capacitar para a vida. É para na hora que chegar amanhã, na hora que o despertador tocar, você entender o seu propósito. Você entender para que você foi chamado. Você não foi chamado tão somente para frequentar culto. Porque essa é a parte menor. Essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é lá quando ninguém está te vendo. É onde está só você e Deus. É onde está só você e pessoas que não conhecem a Deus. É lá que você precisa revelar. Então o Evangelho ele vem para nos capacitar. Para nos fazer pessoas que entendem o seu chamado. Se nós entendêssemos isso, gente, nós viveríamos uma revolução. Porque em todos os lugares estariam espalhadas homens e mulheres de Deus, que iriam dar o melhor de si. Iriam ser os melhores funcionários, iriam ser os melhores estudantes, os melhores maridos, esposas, filhos. Iriam ser referências. E aí quando as pessoas viessem nos perguntar, nossa, o que é isso que você faz? Que você faz com tanta excelência? Mesmo você trabalhando para outra pessoa,
ou mesmo você fazendo o seu próprio trabalho, como que você consegue fazer com tanta precisão, com tanta maestria? Aí seria a oportunidade da gente falar de Deus, da gente revelar o amor de Deus. É isso, é nisso que Deus quer te usar. É lá que Deus precisa de você, para que você possa revelar Ele. Mas isso a gente só vai entender quando a gente obedecer, quando a gente tiver intimidade com Ele, e quando a gente entender que nesse relacionamento, Ele é exclusivo de Deus, e que Ele tem ciúmes de nós. Todos os momentos em que nós nos esquecemos disso, o coração de Deus se entristece. E nessa noite a gente queria orar mesmo e clamar para que nós possamos ser amigos de Deus, para que o nosso relacionamento com o Pai seja curado, para que a gente não venha mais se relacionar com Deus apenas quando o negócio está feio, quando está difícil, mas que a gente venha ter prazer em meditar na palavra de Deus todos os dias, independente das circunstâncias. Que a gente venha entender que Deus tem planos a nosso respeito, que Deus tem grandes coisas para nos revelar, para cada um de vocês, mas nós só teremos acesso à medida que nós formos caminhando em obediência, e à medida que nós formos obedecendo nas pequenas coisas, Deus vai nos confiando grandes coisas, e assim nós vamos crescendo. Ele só vai colocar grandes responsabilidades, Ele só vai colocar grandes coisas nas nossas mãos, a partir do momento que nós formos fiéis nas pequenas. A partir do momento que nós formos fiéis no pouco, Ele vai nos colocando no muito. Mas será que você tem obedecido a Deus no pouco que Ele tem te colocado? Será que você tem cuidado dos irmãos que Deus tem colocado na sua vida? Será que você tem amado? Será que você tem se entregado a essa relação, como Jesus se entregou aos seus discípulos? Como Jesus abriu seu coração aos seus amigos ali? Ou será que nós estamos nos guardando? Porque Cristo é o nosso referencial. Então nós precisamos viver como Ele viveu. Nós precisamos ter os nossos relacionamentos curados, para que nós possamos acessar tudo aquilo que Ele tem para nós. Às vezes você tem dificuldade de obedecer, às vezes você tem dificuldade de ter essa intimidade, ou às vezes você tem essa dificuldade de ser exclusivo, de se entregar, porque os amigos já te traíram, já te abandonaram, porque você não consegue às vezes obedecer, mesmo com todas as circunstâncias contrárias, ou às vezes você não consegue ter intimidade, porque às vezes você não consegue se concentrar, você não consegue parar tudo, desligar-se tudo, para ouvir Deus. Até essa noite é uma noite para que nós possamos orar, para que você possa resgatar isso, para que você possa se tornar amigo de Deus de fato. Jó, ele sofreu muito. E lá em Jó, no capítulo 38, versículo 4, Deus pega, depois que ele tinha falado tudo, os amigos dele tinham falado tudo, reclamado, Deus vira e fala: olha, quem que é você, velho? Aonde você estava quando eu desenhei os céus? Aonde você estava quando os oceanos foram criados? Quem é você para contestar a minha autoridade, o meu poder? E às vezes nós precisamos fazer essas perguntas para nós. Porque muitas vezes nós temos dificuldade em obedecer, porque nós estamos olhando apenas na ótica humana. Mas Jesus nos traz as lentes para que a gente possa agora enxergar com os óculos de Cristo. Para que a gente venha entender todas as coisas, para que a gente possa olhar para o nosso trabalho, para a nossa família, com uma cosmovisão bíblica, cristã.
Que a gente não venha ficar separando o sagrado, o secular, santo de profano, mas que em tudo a gente possa ver Deus. Que em tudo a gente possa entender aquilo que são os processos de Deus na nossa vida. Então, quando você às vezes ficar revoltado com Deus, lê esse capítulo de Jó lá, Deus dando um tapa na orelha dele. Muitas vezes eu me pego nisso, quem que sou eu, velho, para contestar aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus está fazendo. Em outra passagem, fala a respeito do vaso, do oleiro, onde ele fala, olha, quem que é o barro para contestar com o oleiro a forma com que deve ser feito? Então, meus irmãos, é necessário a gente entender que nós temos um Pai que criou todas as coisas e Ele, melhor do que ninguém, sabe aonde Ele quer nos levar. Ele, melhor do que ninguém, sabe aquilo que nós precisamos passar e viver para que a gente alcance uma maturidade. Entenda que obedecer é a melhor coisa que nós possamos fazer. E nós só vamos entender isso quando a gente tiver intimidade com Deus. E aí a gente vai ler lá em Tiago, continua lendo aí a partir do versículo 7. Ele vai continuar falando isso. A partir do versículo 6. Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamento e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Submetam-se a Deus. Se entreguem completamente a Ele. Se aproximem com o coração aberto, para que vocês possam ser curados. Esse é o segredo. Se você quer ser curado na sua relação com Deus, se aproxime. Obedeça. Crie essa intimidade. E entenda que Deus quer você por completo. Pare de ficar flertando com o mundo. Pare de ficar namorando com os conceitos e os valores desse mundo, que não tem condição. Se você quer agradar o mundo, você vai desagradar a Deus. Lá em João, lá no capítulo 15, continuando lá no versículo 18, ele continua falando: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso o mundo os odeia. É 880, irmãos. Não tem condição. Se entreguem completamente a Deus, para que você possa entender aquilo que Deus tem reservado para você. Em nome de Jesus. Queria chamar os meninos do louvor aí para a gente encerrar, para a gente poder orar. Que você possa ir fechar seus olhos e meditar nisso tudo que foi falado. Às vezes a sua relação com Deus, ela está engessada, ela está mecânica, ela está religiosa. Às vezes não há prazer mais em parar tudo que você está fazendo para ler a palavra, para orar. E Jesus quer te curar essa noite. Deus, Ele quer trazer esse relacionamento para mais próximo, para que você se reencontre com Ele, para que você não viva mais nos moldes do Antigo Testamento, mas que agora, através de Cristo Jesus, você desfrute de um relacionamento de intimidade, de intensidade, de paixão, de amor. Então, obedeça, ame
e se entregue exclusivamente a Ele. No nome de Jesus. Feche seus olhos aí, e você e Deus aí, que você possa orar e falar com Ele. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai tocar seu coração e vai trazer o seu coração para mais próximo dEle, para que você possa ter o coração segundo o coração dEle. Às vezes você está desintonizado aí da frequência de Deus. Então aproveita esse momento para rasgar o seu coração mesmo diante dEle. Em nome de Jesus.